Muito bom dia a todos. É um grande prazer, uma satisfação de estar aqui hoje com vocês. Isso para mim está se tornando um sonho se tornando realidade. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. E, portanto, fica muito difícil quando você está muito excited, né, para fazer alguma coisa. Eu estava dizendo à minha esposa que eu estava me sentindo como um noivo na noite nupcial. Eu não sei por onde começar. Ela não gostou da analogia, né? O holandês é mais reservado, mas eu venho lá do Vale do Pajeú, então as coisas lá são meio diferentes. Mas para vocês terem uma ideia, eu estou aqui, olha, eu fiz 3 introduções para essa palestra. Eu não sei exatamente, por isso que eu disse que eu não sei por onde começar. Eu inicialmente tinha realmente pensado em abordar essa realidade mais direta do cientificismo do C.S. Lewis, e realmente é fascinante a maneira com que ele trabalhou com relação a esse assunto. Aí depois eu comecei a pensar, não, eu vou contar um pouco da minha trajetória para como chegar até isso. E finalmente, ontem às 3 da manhã, eu mudei a apresentação. E estou seguindo uma boa tradição. O C.S. Lewis disse uma vez que a aula ideal é aquela que começa 5 minutos atrasado. Nós começamos 10, então estamos indo bem. Termina 5 minutos antes do tempo. Vamos ver se a gente consegue isso. E muda de assunto completamente na metade do período. Então, aqui a gente pode mudar. Eu já até disse ao tradutor que talvez a gente vai mudar mais de 2 vezes de assunto. Bom, eu queria começar usando o final da aula inaugural do C.S. Lewis na Universidade de Cambridge, na cadeira de literatura inglesa do período medieval. E é muito interessante, porque existe toda uma história atrás disso. C.S. Lewis nunca foi dado a posição de professor, de full professor, em Oxford, devido ao fato de ele ser um cristão muito outspoken, né? E ele foi preterido 3 vezes. Foi finalmente o Tolkien que convenceu Cambridge de abrir uma cadeira para o C.S. Lewis. E não tinha chance para ele em Oxford. Ele ia morrer sem nunca ser full professor. E aí, finalmente, depois de rejeitar a oferta, finalmente aceitou e passou o resto do seu tempo. Mas ele termina a aula inaugural de uma forma fantástica. E eu me sinto quase que naquele exemplo que ele se compara a um dinossauro e a um Neandertal, um homem Neandertal. Ele diz o seguinte, imagine que... Ele diz o seguinte, o que eu vou falar parece até arrogante, mas depois eu vou explicar por quê. Ele diz, eu falo essa língua da literatura medieval inglesa como um nativo e vocês como estrangeiros. É muito arrogante, né? Você abrir a cadeira dizendo eu sou o cão chupando manga, né? Vocês conhecem a expressão aqui ou não? Então, e vocês são, né? Então, mas ele diz, olha, mas veja bem, não é tanto assim. Quem é que tem orgulho de falar a sua própria língua? Ninguém, tá? A língua materna a gente não tem. Ele disse, então, eu não tenho, da minha parte, nem se preocupe, não tenho nenhuma arrogância. Segundo, ele diz, suponha que você está estudando dinossauros por muitos anos. E um dia você está no seu laboratório e um dinossauro entra vagarosamente no seu recinto. O que é que você faria?
correr, logicamente. Mas ele diz, ao mesmo tempo que você corre, você não ia dar uma olhadinha para trás, não? 25, 30 anos de estudo sobre dinossauro, de repente um dinossauro entra na sua sala, né? Você daria uma olhadinha. Por quê? Talvez num relance você visse a resposta para seus 30 anos de pesquisa. A outra maneira seria se você estudasse um Neandertal, né? E de repente, por algum milagre, ele entrasse, ele fosse dar uma aula sobre ele mesmo para você. Aí ele diz, talvez a pedagogia dele não fosse tão boa, mas qualquer zoadinha que ele fizesse iria revelar algo que você pesquisa há muitos anos. Então, meus amigos, como C.S. Lewis, eu me coloco aqui como um dinossauro ou um Neandertal. A aula, talvez, a pedagogia não vai ter aquele estilo inglês, né? Mas quem sabe, alguma coisa que eu digo aos meus alunos, né? Às vezes, venham conversar comigo, né? Pode ser que eu nem entenda, porque nós estamos hoje trabalhando em engenharia elétrica, é incrível, a geração dos estudantes mais novos, eles foram educados na área digital. Então, é completamente diferente, né, a educação. Então, muitas vezes, eu introduzo um tópico que eu nem conheço bem, porque é coisa mais nova, mas eu tenho que apresentar para eles. Dentro de 2 semanas, eles estão sabendo muito mais que eu, porque eles foram educados naquela cultura digital. Então, sim, e aí agora eles me chamam professor dinossauro, né? Então, eu me sinto muito bem, né? Já consegui até o meu cartãozinho de idoso, né? Então, ajuda. Eu gostaria de começar lendo 2 citações. Talvez você já conheça. Uma do Nathaniel Carpenter e uma do próprio C.S. Lewis, que eu acredito que dá um background para nós, para esse trabalho, para esse curso, que para mim é como eu disse, é um sonho se tornando realidade. Eu sou livre, não devo a obediência, essa aqui é a tradução, à palavra de ninguém, a não ser aquelas inspiradas por Deus. Se me opor a estas, em menor grau, peço ao Senhor que me perdoe a minha audácia de julgamento, pois fui movido não tanto pelo anseio da minha opinião própria, como pelo amor pela liberdade da ciência. Então, Nathaniel Carpenter, em 1625, já dizia, a ciência precisa ter liberdade. O biblicismo tem atacado os nossos jovens cientistas, né? Em todas as áreas, não só as ciências naturais, mas em todas as áreas. E a gente precisa dessa liberdade. O C.S. Lewis, por outro lado, diz, aqui a tradução não foi corrigida, se todos fossem cristãos, não importaria que o mundo fosse ignorante. Mas como existe uma vida cultural fora da igreja, ela existe, vai existir. Pode não existir na igreja, a tradução ficou ruim aqui. Pode não, foi o Google direto, eu não tive tempo de... Ele diz, vai existir, mesmo que não exista na igreja, vai existir fora. Ser ignorante e simples e não ser capaz de enfrentar os inimigos no seu terreno, nós estaríamos jogando as nossas armas fora e estaríamos sem defesa, sem poder defendermos aqueles que dependem do trabalho intelectual dos nossos irmãos. Depois eu mostro isso da maneira mais correta. Bom, sim, antes de tudo eu queria também levar o 1 Pedro 3,15. Essa, para mim, é o versículo básico que tem me guiado durante esses 40 anos de profissão. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo com humildão, com temor. E eu adicionaria, sem estar fazendo nada errado, com criatividade, né? E com amor. C.S. Lewis como um guia.
essa tem sido, para mim, uma grande bênção ter descoberto o Lewis há muitos anos atrás. Eu vou deixar essa para o fim. Por que o C.S. Lewis? Eu acredito que muitos de vocês conheçam, talvez não vou falar muito sobre isso, mas é o autor cristão mais importante do século XX. Um homem que está tendo um impacto profundo, né? 50 anos, mais de 50 anos após sua morte. São mais de 100 milhões de crônicas de Nárnia. Escreveu sobre muitos assuntos, de uma perspectiva cristã integrada. Teologia, política, educação, literatura, inglês, história. E eu achei muito interessante essa observação. Os pubs, aqueles bares que tem lá na Inglaterra como um todo, ficaram em silêncio. O que quer dizer com isso? Durante a Segunda Guerra, Lewis tinha um programa na BBC, e esse programa ele era transmitido a um determinado horário, eu não sei se era às 7 da noite ou 7h15 da noite, e a Inglaterra vivia, todo o Reino Unido vivia sob aquela tensão, nos ataques alemães. E esses palestras que deram origem ao mero cristianismo, mere Christianity, chamava a atenção das pessoas, de tal forma que, quando ao vivo a BBC anunciava, Lewis vai falar, eles colocavam para todo mundo ouvir, e alguém observou, alguém que estava presente e escreveu: os pubs ficavam em silêncio para ouvir o Lewis durante a Segunda Guerra. Para mim, eu achei muito interessante, porque muita coisa boa, muita gente pôde ouvir o Evangelho, ouvir a verdade durante aquele período. Eu descobri o C.S. Lewis quando estudante na Universidade Federal de Pernambuco, em 1973. E também tem toda uma história sobre isso. Não vou entrar no detalhe. Ele me ajudou, aqui estão alguns dos pontos pessoais, ele me ajudou a combater os males modernos, entre eles o cientificismo, o snobismo cronológico, a tentação de ser relevante, original e criativo, entre muitos outros, que eu acredito que são males modernos, ideologias que destroem a nossa capacidade de sermos cristãos, de um evangelho integral. Me ajudou a pensar mais objetivamente, me ajudou a ter uma melhor noção da vida e do mundo profissional, me ajudou a ter a sensibilidade e a capacidade de apreciar as bênçãos diárias. É fascinante como ele conseguia observar tudo isso. Um dos escritores mais talentosos nos últimos anos foi honrado recentemente, durante a celebração dos 50 anos, com a placa na esquina dos poetas, na abadia de Westminster, junto com Shakespeare e outros. Embora na Inglaterra, o professor aqui que possa confirmar isso, ele não é tão, vamos dizer, apreciado como nos Estados Unidos, mas se deu essa honra. Eu gosto de colocar sempre isso. A sua teologia pode não ser perfeita em todos os detalhes, mas a prática foi exemplar. E realmente é fascinante a prática. Ele viveu nos últimos anos com 1/3 dos seus proventos. Quantos de nós aqui estaríamos dispostos, né, a ter essa atitude? E ele sempre apontava para Cristo. Quando as pessoas dizem: você lê mais o C.S. Lewis do que a Bíblia, eu digo: não é verdade. Porque tudo que Lewis faz, ele me aponta para a palavra, né? E eu sempre retorno a ela. E me dá muita alegria. Ele teve eu não vou entrar na biografia dele em detalhe, mas só passar rapidamente. Infância em Belfast, tinha esse desejo, essa busca pela alegria, foi para essas escolas de internatos, de quando a mãe faleceu, ele tinha 10 anos de idade, Universidade de Oxford, e daí veio a guerra. E o interessante é que, embora o Lewis tenha uma mente racional, quase de programação de especialistas em computador, mas ele não era muito bom em matemática, né?
ele levou, ele foi reprovado em Oxford 2 vezes e só continuou e só terminou o curso porque ele tinha ido para a guerra. Na Primeira Guerra, quando ele retornou, eles liberaram ele desse requerimento. E aí veio o retorno para Oxford, a conversão, que é fascinante também, né? Aquele grupo, os Inklings, junto com o Tolkien, foi tutor, mas não professor, nunca chegou a ser professor de tempo integral em Oxford. E na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, se tornou aquele apologista que eu já comentei, e as palestras para a Força Aérea Britânica. A vida doméstica, muito complicada, nós não vamos entrar nessa área. Os amigos mais íntimos eram Tolkien, o Charles Williams e alguns outros do Inklings. Livros e livros e muitos livros, e a gente sabe das Crônicas de Nárnia que o próximo filme vai sair o ano que vem, já foi anunciado recentemente. Foi descoberto na América do Norte, né? Em 1947, já era capa da revista Time, do Time Magazine. Cartas e mais cartas. Não sei se vocês já ouviram, mas eles publicaram 3 volumes de cartas do C.S. Lewis. Cartas que não eram para ser publicadas, foram cartas pessoais. E essas pessoas retornaram. O Walter Hooper compôs 3 volumes com mais de 900 páginas. Ele tinha um dom especial de responder às pessoas, e com profundidade. Algumas delas, se você lê, e você se emociona. Como é que uma pessoa escrevendo dessa forma para um desconhecido, né? Hoje a gente está na época do Twitter, que são 134, né? Letras. E aí, como se não bastasse toda essa vida dinâmica e de problemática, vem o casamento com Joy Gresham, que também traz uma outra dimensão assim extraordinária. Se vocês não leram, eu não sei se foi traduzido ou não, mas A Grief Observed, Lamento Observado. É uma das coisas mais lindas que você pode escrever, que você pode ler sobre a fé diante de um lamento, né, da morte de um. E aí veio a Universidade de Cambridge. E finalmente, para não deixar a morte ser menos exciting, ele morreu no dia 22 de novembro de 63, no mesmo dia que Kennedy foi assassinado e Aldous Huxley também morreu. Então, é uma pessoa que apenas a vida dele já dá. Bom, imaginação batizada, né? Ele tem essa ideia de que a imaginação dele foi batizada lendo George MacDonald. E isso transformou ele, fez com que finalmente ele pudesse depois conciliar isso com a verdade do Evangelho. Porque ele afastou-se, ele foi criado naquele ambiente anglicano, mas durante o período de educação ele se afastou completamente e se tornou um ateu desses bastante, vamos dizer assim, violentos, né? Agressivos, combativos. Isso aqui é uma fotografia que eu gosto muito das nossas 3 das 4 filhas, quando nós estávamos ainda estudando lá na Inglaterra. Ela tinha acabado de nascer, lá em Manchester. Como autor, o Lewis, pensamentos claros e cativantes. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. O que me chama, o que eu gosto muito de comentar, é que a razão da atração do C.S. Lewis, talvez mais do que muitos outros autores, é porque ele veio de fora. Ao invés de falar de quem viveu sempre dentro do contexto cristão, evangélico, ele veio de fora. E isso dá a ele uma grande capacidade de poder falar numa linguagem muito mais objetiva. O Peter Kreeft, que foi um dos... já se aposentou lá do Boston College, mas é um dos grandes especialistas em C.S. Lewis, se formou lá no Calvin College, onde eu ensinei. Ele era bem reformado, se tornou católico, mas isso não tira nenhuma da sua capacidade e do seu exemplo como cristão. Ele diz uma coisa interessante, ele dizia,
Quem fez o latim dançar como Agostinho? Que cristão ensinou o inglês a cantar como C.S. Lewis? Suas palavras são como diamantes cheios de luz, mas também cheias de graça e verdade. Bom, aí, veja bem, aí eu vou comentar rapidamente sobre as Crônicas de Nárnia, antes de a gente entrar em outros pontos. Ele escreveu, entre 7 e 9 anos, um livrinho chamado Boxen, que era um livro de animais. Era uma espécie de um preview, né, de Nárnia, embora não tenha a mesma conotação. Não tinha muito a ver, né? Não tinha muito a ver com Nárnia, mas foi um livro interessante. E desde pequeno ele sofria desse desejo indefinido pela alegria. Só para dar. Agora, como poeta, uma das poesias que mais me emociona e que realmente aqui está a tradução, então não tem aqui o poder da língua inglesa, não tem aquela capacidade de fazer a rima mais correta. Mas isso aqui é um poema que ele fez quando a esposa estava morrendo, né, após ter casado com ela, e ela estava no final. E ele escreve essa poesia. Tudo isso é apenas retórica sobre o meu amor por você. Eu nunca tive um pensamento altruísta desde que nasci. Uma das características principais de Lewis era a sua sinceridade, né, diante das coisas, diante da realidade. Sou mercenário, egoísta por completo. Quero Deus, você e todos os amigos apenas para me servir. Paz, segurança, prazer são os objetivos que procuro. Vocês se identificaram com alguma coisa dessa? Eu não posso sair uma polegada da minha pele. Eu falo de amor da mesma forma que o papagaio de um professor de grego pode falar grego, mas continuo preso e sempre termino onde comecei. Só que agora você me ensinou tão tarde, é a minha culpa. E eu vejo o abismo. E tudo que você está fazendo torna meu coração uma ponte onde eu posso voltar do exílio e crescer como um homem. Mas agora a ponte está quebrando. Ele termina dizendo: por isso eu te abençoo, ao mesmo tempo que a ruína cai. As dores que sofro são mais preciosas que tudo que já ganhei. Então é um poeta, né? Também, além de tudo mais que ele foi. Eu gosto dessa definição do C.S. Lewis. É o intelecto com sensibilidade. A integração da mente, do coração, das emoções e da vontade. Aquela visão que vai além da razão. Muitas vezes, Lewis, eu encontrei muito isso quando eu estava ensinando no Calvin College. As pessoas tinham lido Mero Cristianismo e alguns outros artigos e classificavam Lewis de uma forma grosseira. É um racionalista, etc, etc. Eu disse: mas vocês já leram ele bem? Eu digo: olha, eu não tenho, eu sou professor de engenharia elétrica, não sou da área de literatura, mas eu tenho lido praticamente tudo, e não é isso. Está certo que ele teve uma época que ele escreveu nessa área. Ele teve, mas esse homem evoluiu. Ele está sendo julgado pelo que ele era logo após a conversão. O Barfield, que era o advogado e amigo pessoal dele, descrevendo os escritos de Lewis, são tão atrativos. Por quê? E aí, meus amigos, isso aí é que eu digo, isso aqui, se vocês querem ferramentas para como serem... Porque a gente fala muito em ser cristão de tempo integral, de viver esse evangelho integral dentro da profissão. Mas quais são as ferramentas? A gente fala simplesmente em teoria, e no dia a dia, na segunda-feira, a gente não transforma isso em realidade. Owen Barfield disse: de alguma forma, o que ele pensava sobre tudo estava secretamente presente
no que ele dizia sobre qualquer coisa. A visão, essa visão cósmica, essa cosmovisão dele ela era colocada em prática no dia a dia. E sem, na área profissional também. Está certo que ele escreveu livros na área de teologia e muitos outros, mas para mim, depois de um certo tempo, o que mais me atraiu a Lewis não foi mero cristianismo, não foi o The Problem of Pain, não foram esses livros teológicos, foram as Crônicas de Nárnia, que é o Evangelho de uma forma não, vamos dizer assim, ele não quis fazer isso simplesmente para transformar o Evangelho numa história de criança, mas cheia de valores morais, mas que pode ser lidos por todos e prático. Mas também o trabalho principal dele, que foi o livro da literatura inglesa no período medieval. Quando você lê, você vê como ele traduziu o pensamento cristão, né? E vários outros livros de literatura dele mostram toda aquela capacidade de ver. Clareza, veracidade, caridade, humildade, alegria, intelecto militante, brilho, razoabilidade, e luta com a perda, no caso da mãe, da esposa também. Fizeram dele uma pessoa toda especial, muito capacitada para ser um guia para a gente nesse século XXI. As principais batalhas do Lewis, eu cito aqui apenas 10 delas. A necessidade do Oeste, né, de uma teologia em linguagem popular, em alegoria, em ficção, em histórias de criança, é uma necessidade. Se vocês não leram, mas eu estou começando nos Estados Unidos e na Holanda, todos os meus alunos de mestrado e doutorado, eles tinham que ler That Hideous Strength. Acho que foi traduzido, ele é chamado, eu comprei até a semana passada, é chamado a Força Medonha, né? Meus amigos, vocês precisam ler aquilo, especialmente se vocês forem da área técnica. É muito interessante porque ele foi acusado de ser contra a ciência. Mas é ridículo. Por quê? Porque o único herói verdadeiro daquela novela toda, além de alguns caráteres que se restauraram, mas aquele que permaneceu firme, era o Higgins. Ele era engenheiro químico. E foi até o final, as consequências final, o sistema lá. Mas é interessante, porque a pessoa que teve a postura moral correta, né, era um engenheiro. Ele podia ser contra a ciência, podia ser contra a pesquisa, né? Ele era uma pessoa que trabalhava na área de pesquisa. Outra área que o Lewis falou, e todo mundo conhecemos muito, essas cartas do diabo, né? Essas cartas do diabo que vocês conhecem muito bem. Mas lutando contra o subjetivismo moral através da abolição do homem, especialmente da abolição do homem, né? E do mero cristianismo. E também do veneno dos subjetivismos, que foram ensaios que ele escreveu, a gente vê o Lewis tentando lutar contra aquela força que queria rejeitar a fé completamente e para iluminar a ciência e os outros estudos. Eu tenho aqui um livro do Michael Faraday, eu tenho há muitos anos e uso muito com meus alunos. Por quê? Primeiro porque Michael Faraday foi um dos pais da engenharia elétrica. E eu gosto muito. Sempre que eu ensino eletromagnetismo, eu levo eles tanto para o Maxwell quanto para o Faraday, né? Até eu não trouxe, ficou lá em cima, no quarto, mas é um livro das cartas de Faraday, mas tem uma de Maxwell, pedindo a Faraday para referência para ele conseguir um emprego, né, em Edinburgh. Mas é fascinante a visão do Maxwell e do Faraday. E em muitos aspectos, eu até fiz algumas anotações, talvez não tenha tempo de ler,
eu vejo uma semelhança entre a posição do Lewis e a posição do Faraday. Esse desejo de lutar, de tentar resistir contra essa força do cientificismo, do subjetivismo. E aí o problema da dor, né, que também é criticado por alguns teólogos. Mas se vocês querem ler um capítulo sobre o céu, vocês não vão encontrar nada melhor do que o capítulo, um dos últimos capítulos do Problem of Pain. Ele luta também contra o modernismo teológico, né? Ele tem uma alegoria do amor, que é a coisa mais linda. Os 4 amores deveria ser obrigatório para todo estudante universitário, né? E também essa construção de pontes, né, entre o passado e o futuro e o presente. Ele tinha temas que ele era apaixonado: a alegria, a validade da razão, a objetividade da lei moral, a lei da inatenção, a cronologia. Não. Cronológico, snobre, eu traduzi como o quê? Esnobismo cronológico. O esnobismo cronológico é fascinante, porque o esnobismo cronológico ele hoje é parte da nossa sociedade de uma forma talvez até inconsciente. É a aceitação não crítica do clima intelectual comum à nossa geração. A gente aceita puramente. E Lewis diz, não pode isso. Será que esse conceito foi desprovado? Será que ele estava errado? Né? Nós tivemos, durante o nosso período na Holanda, um tempo muito bom junto com a IFES, a ABU, né, de lá. E nós falamos, já conhecíamos o diretor, e ele nos convidou para ajudar e falar para vários grupos das universidades. E alguns grupos vinham para a nossa casa, e nós tínhamos um tempo gostoso, comentávamos e conversávamos sobre estudos bíblicos. E eu encontrei um exemplo, que eu não sei quanto tempo mais isso vai continuar se reproduzindo, mas um dos grupos que veio lá para casa, jantar, e teve um tempo gostoso, no fim da conversa, aí a gente perguntou, olha, quando vocês quiserem que a gente passe lá no grupo de vocês, na universidade, ele disse, foi muito assim, bem direto, como o holandês né? Blunt, né? E ele disse, não, a gente não vai precisar de vocês, não. Vocês são de uma geração muito atrás. Vocês não entendem os nossos problemas. Você vê preto no branco, nós vemos as diversas cores. O pós-modernismo entrando dentro da igreja de uma forma extraordinária. Não existe transmissão de bondade, de verdade. É o que a gente acha. Por quanto tempo, isso a gente não sei. O bolverismo, que está muito ligado com isso, é a ideia que um argumento pode ser refutado simplesmente pela virtude de atribuir motivo à pessoa que o fez. Tá? Essa é também algo que acontece muito nas nossas discussões políticas. Não existe diálogo, não existe uma argumentação, existe uma negação completa. Você é do PT, você é do PMDB, acabou, não tem discussão. Né? Lewis ele disse que escreveu um livro sobre essa pessoa. Bolverismo vem de um nome fictício de uma pessoa que ele ia chamar de Nathanael Bulwer. Nathanael Bulwer tinha 5 anos de idade quando ele descobriu esse segredo. Disse que a mãe estava discutindo com o pai. De repente a mãe dele disse para o pai, você diz isso porque você é homem. E Nathanael Bulwer disse, puxa, esse é o segredo. É atribuir um motivo, acabou-se a discussão. E aí você começa a simplesmente ridicularizar a posição do outro. Eu vou ficar aqui por enquanto com esses tópicos. Tem muitos lados do Lewis também. Muitos lados do Lewis. Como professor, como escola, né?
como escritor de literatura para criança e como professor de uma forma excepcional, como homem de uma família complicada, cheia de problemas, como um romântico, né? Com uma imaginação batizada, né? E também esse debatedor agressivo, né? Mas também humilde e gentil. A gente vê isso através do testemunho de vários dos seus alunos. Então ele tinha muitos lados. Ele também tinha o que a gente chama desse interdenominacional, né? Apelo interdenominacional. Evangélicos, reformados, talvez não tanto, mas os evangélicos, especialmente, anglicanos, católicos, gostam do Lewis, né? E isso tem a ver com o mero cristianismo. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu chegar lá. Eu volto aqui. Um exemplo do raciocínio lógico no mero cristianismo. Eu tirei isso, eu fiz isso. Por isso que eu disse que ele podia ser um programador de computação. E eu estava lendo, eu estava voando de Nova York para Los Angeles, e eu estava lendo mais uma vez esse livro, e aí comecei a fazer, eu estava trabalhando num projeto que eu precisava escrever alguns programas de computação, e aí eu disse, poxa vida, eu posso escrever um. Baseado em cima desse capítulo do Lewis. Vocês vão ver, aqui ele começa com uma questão, ele vai, no fim, ele apresenta o Evangelho de uma forma mais racional. O que você vê aí? Primeiro, você acredita na lei moral? É a primeira pergunta. Se você disser não, acabou. Se você não acredita, não tem mais nada para conversar, né? Aí você tem aquele if, né? Se você diz, aí você pode continuar o debate. Será que existe alguma coisa atrás da lei moral? Né? Se você diz não existe nada. Então cada um pode ter a sua, a conversa acabou também. Não vamos poder debater. Se você diz sim, aí que tipo de força, que tipo de poder, de potência é essa? Aí se você diz não, é uma força de alguma forma, mas se você diz que é uma força de alguma forma, ele é um Deus conveniente, é uma potência inconveniente, é uma potência inconsistente, né? Então ele se perde ao fim da história. Se você diz, é Deus? Será que é Deus? Um Deus? Aí se você diz não, também é o fim da história. Se você diz sim, você vai, e a pessoa pode perguntar, você está tentando me trazer numa conversa religiosa? A resposta do oponente, do cristão, seria, não, eu estou tentando apenas encontrar a verdade e o significado do universo. Você está interessado? Se você diz não, acabou a história. Não está interessado? Você não quer saber sobre o significado do universo, né? E a verdade? Se você diz, bom, eu gostaria. Aí vem a pergunta, como então a gente pode encontrar? Isso tudo, meus amigos, está dentro da descrição daquele capítulo. Como é que eu posso encontrar? Tem duas formas que você pode encontrar e olhar a lei moral e o significado do universo. Olhando para o universo, ou olhando para dentro de nós mesmos. Se olharmos para o universo, que esse Deus, essa força fez, a gente pode reconhecer, ele é um grande artista, né? Mas você não pode conhecer o homem olhando para a casa que ele construiu. E também é o fim da história, não vai levar você muito longe. Ele é sem misericórdia. Por quê? Porque o universo é um lugar perigoso. Né? É muito perigoso. Ontem, dirigindo de Itajubá para aqui, né? 6 horas e meia de viagem, é perigoso. Mas se você só quer olhar o universo, acabou a história. Se você diz, não, a lei moral não nos dá qualquer grounds para pensar que Deus é bom.
no sentido de ser muito soft e nice. A lei moral ela é dura como pregos, né? E se Deus é como a lei moral, então esse Deus não é um Deus, vamos dizer, soft, que se adapta aos meus desejos. Aí começa a ficar, você quer continuar? Você quer saber sobre esse Deus? Aí muita gente cai fora aqui, saber que esse Deus que a gente vai encontrar não é tão... Aí a pergunta vem, é ele uma bondade absoluta? Se você diz sim, então não há exceções permitidas. Se ele é uma bondade absoluta impessoal. A pergunta aqui é, será que ele é uma bondade absoluta impessoal? Se você diz sim, não há exceção, errou, acabou a história. Tá? Se você diz não, então ele é uma verdade absoluta pessoal. Se você diz sim, então essa verdade absoluta, ela é a grande segurança ou o grande perigo, de acordo com a maneira com que você reage. Deus é o único conforto e o supremo terror. Entendeu? Quer continuar? Você quer encontrar mais sobre Deus? Se você diz não, tem saída, sempre tem uma saída. Acabou a história. Você pode escapulir dessa última porta aqui, mas já tem mais um ali. Você quebrou a lei moral? Você acha que precisa de perdão? Se você diz não, não preciso, tudo que eu fiz está feito, não preciso de perdão. Acabou a história. Mas se você diz sim, e daí o Lewis apresenta, o cristianismo, ele fala de como as demandas da lei moral, que não podem ser satisfeitas, têm sido satisfeitas ao nosso lugar, e como Deus, Ele mesmo, se torna homem para salvar o homem do desapruvo de Deus. Apresentado o Evangelho de uma forma racional, você pode ter questionamentos até teológicos, mas é uma maneira. E aí começa o capítulo 1 da grande história. Eu digo isso porque algum tempo depois, houve um problema lá em Eindhoven. Um rapaz, lá em Eindhoven, em Lynchburg, quando nós morávamos em Lynchburg. Um rapaz matou a família toda. Por causa de droga, ele simplesmente fuzilou todo mundo. Um dos engenheiros que trabalhava comigo, que sabia que eu era cristão, ele um dia chegou para mim, e logicamente porque ele já tinha sido, da forma mais errônea possível, sido approached por outros cristãos, porque ele não era cristão, e ele disse, o que é que o seu Deus acha do que aconteceu? Onde é que estava Deus quando eles mataram aquelas meus familiares? A minha resposta para ele, eu disse, rapaz, eu só choro com vocês. Aí ele achou, disse, interessante. Eu conversei, tem outras pessoas da sua religião que disseram para mim, é bom você se converter, viu? Porque senão você pode ser o próximo. Mas já pensou? Tá? Então ele ficou assim achando estranho que eu estava dizendo que chorava, que embora eu acreditasse em Deus, na bondade, que eu não tinha essa mesma atitude. Aí depois de várias semanas ele disse, você tem algum livro que eu podia ler sobre a sua maneira de ver do seu cristianismo? Aí eu dei uma cópia do Mero Cristianismo para ele. E passaram-se dias. E daí uma vez ele chegou para mim com um livro todo marcado, como um bom engenheiro, ele dizia, Paulo, o que é que significa isso aqui? O que é que significa isso? E nós conversávamos. Eu não sei se vocês já leram a introdução do cristianismo, é puro e simples, né, que no português. Mas Lewis diz o quê? O meu objetivo é levar a vocês para um hall, né? Uma área onde todos vocês podem se congregar. E aí você escolhe as portas
Uma chamada anglicana, outra católica, outra batista, outra pentecostal, né? E aí é lá onde a vida realmente acontece. Aqui no hall a gente só se socializa, né? A vida real se... E depois de vários meses, esse amigo chega para mim e diz, eu estou no hall. E ficou tão claro para mim essa maneira de apresentar. E eu fiquei pensando, puxa vida, a gente pode aprender dessa. E, logicamente, não é tão simples, a gente tem dificuldades. O Lewis tinha ideias, ele não é perfeito, né? Do ponto de vista teológico, a gente nunca... Ele seria o último a provar até mesmo o culto que existe ao Lewis, né? Mas essa é uma história. Com relação às Crônicas de Nárnia, foi a minha esposa, de 38 anos, não, 38 anos de casados, né? 38 anos de casado, que me ajudou a apreciar esse lado. Por quê? Porque eu não gostava das crônicas, né? Eu cresci lá no Nordeste, né? Entre o Vale do Pajeú e Recife, né? E o que existia de espiritismo, de umbandismo, de tudo aquilo, né? E quando você começa a falar, você começa a ler, aí tem a witch, né? Tem a, como é que é? A bruxa. Aí diz, puxa vida, isso não é coisa para crente, não. Bruxa, né? Mas aí eu comecei a ler, e as crianças, e aí a gente começou a ver. Nos contos de fada, lado a lado, com terríveis caráteres, encontramos as figuras, não apenas o terrível, mas o sublime. Seria bom se nenhuma criança ficasse assustada com as histórias de Nárnia. Mas se vão ter medo, Lewis diz, acho que é melhor ter medo em gigantes e dragões do que simplesmente em assaltantes. E eu acho que São Jorge, ou qualquer outro herói, é muito mais conforto do que a ideia de uma polícia. Mas será que esses livros são para crianças ou adultos? Lewis também tem a resposta. Ele diz, nenhum livro que não vale a pena ter como criança, não vale a pena ler como criança, não vale a pena ler como adulto. O menino que despreza as florestas reais porque leu sobre bosques encantados, o menino não despreza as florestas reais porque leu sobre bosques encantados. A leitura faz com que todas as florestas reais fiquem mais encantadas. A criança que lê o conto de fadas tem o prazer, simplesmente o desejo, enquanto a criança que lê uma história realista usa o sucesso do seu herói como padrão para si mesmo, e se quando não pode ser o mesmo sucesso, sofre amarga decepção. Essa aqui é uma das que também me emociona muito. É certo misturar teologia com contos de fadas? Aí Lewis responde de forma fantástica. Ele diz, eu vi como certas histórias teológicas podem causar certa inibição. E tinham paralisado a ele mesmo. A obrigação de sentir e expressar uma certa emoção pode congelar os sentimentos. Quantos já experimentaram isso na igreja, né? Quando as pessoas estão sendo forçadas a se converterem, a se batizarem, a tomar posições quando elas não têm. Mas Luiz diz, mas mas lançando esses conceitos em um mundo imaginário, desligado das associações dos ensinos dominicais, pode-se fazê-los pela primeira vez aparecer em sua potência real. E aí o evangelho começa a ter sentido, a emoção, né? E o Espírito pode agir. No fim de uma escritora americana que se especializou nele, Luz diz, querida Lucy, eu escrevi essa história para você
mas quando eu comecei, não tinha percebido que as meninas crescem mais rápido do que os livros. Ele escreveu nas crônicas. Como resultado, você já está mais velha para os contos de fada. E no momento em que é impresso e encadernado, você estará ainda mais velha. Mas ele diz, você pode guardar o livro numa prateleira superior. E um dia você vai ter idade suficiente para começar a ler contos de fada. Já pensou? Que visão! Você pode então dizer o que pensa sobre o livro. Eu provavelmente estarei muito velho, surdo para ouvir, velho demais para entender. Uma palavra que você disser, mas serei o seu afetuoso, como é que chama? Padrinho, assim, C.S. Lewis. E eu acho interessante esse comentário que a Catherine Linskog fez. Ela disse, Lewis não viveu muito tempo depois de tudo. E Lucy, uma jovem bailarina, música e professora, contraiu paralisia. Seu longo inferno começou bem mais cedo. Mas quando Aslan sacudir a sua juba, teremos nova vida. Agora esses livros, essa mágica, nunca termina. Esse é um dos temas que eu gosto muito, quando ele fala, a mágica nunca termina. Ele escreveu um dos dedicatórios do livro. E essa frase eu acho muito bonita. Ele diz, os livros ou a música nos quais pensávamos que a beleza residia, vão nos trair se confiarmos neles. Não estava neles, mas apenas trouxeram desejo. Essas coisas são imagens do que realmente desejamos. Mas se eles são confundidos com a própria realidade, se transformam em ídolos. Eu já vi muito cristão entrando nessa vereda. O academicismo, o scholarship, a vida intelectual se torna superior. Essas pessoas se tornam idólatras da sua própria profissão, quebrando corações dos seus adoradores, porque eles não são a coisa em si, são apenas o perfume de uma flor que não encontramos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícias de um país que ainda não visitamos. E aí, apenas alguns comentários sobre a parte final. Eu gosto dessa frase, muito dessa analogia daqui, desse comentário. Isso aqui, você vê, o interessante disso é como o Lewis, no meu caso, tem se tornado um guia. Ele consegue integrar toda essa realidade intelectual, seríssima. Ele diz, no momento estamos do lado de fora do mundo, o lado errado da porta, discernimos o frescor e a pureza da manhã, mas eles nos fazem puro. Não podemos experimentar completamente os esplendores que vemos. Mas as páginas do Novo Testamento estão farfalhando com o boato de que não vai ser sempre assim. Peter Kreeft diz que isso é poesia. Logicamente, isso aqui está a tradução, não está tão boa. Isso é poesia a serviço do Evangelho, a serviço do Reino. Mas um dia, se Deus quiser, vamos entrar e experimentar completamente a natureza redimida. É um outro ensaio que eu recomendaria a vocês bastante. É chamado O Peso da Glória, The Weight of Glory, que é uma das grandes ensaios que o Lewis escreveu e que merece um estudo, uma análise, uma leitura toda especial. Tem um grupo na Califórnia que lê
anualmente faz uma reunião para ler e debater e meditar sobre isso. Bom, a minha palestra sobre cientificismo ia começar aqui. Mas como eu já cheguei, nós vamos agora passar para a parte de perguntas, não é isso? Não temos 10h30. Bom, então, fala mais um pouquinho. Alguns comentários sobre o cientificismo, naturalismo, subjetivismo, que Lewis lutou contra isso. A doutrina que somente declarações baseadas em fatos científicos são válidas. É isso que domina, né, o nosso meio. Mas Lewis diz, verdade, validade do pensamento racional, significado, propósito, não são fatos científicos. São a base do pensamento científico. O que não é científico tem que ser a base. Ele diz, o que não é self-evidente, o que não é auto-evidente. Não, se nada é self-evidente, se nada é auto-evidente, nada pode ser provado. Então, é muito. Com relação a essa questão do ciência e e verdade, eu gosto muito que o professor Roy Cass, eu até trouxe o livrinho dele aqui, que eu recomendaria também, quem sabe isso poderia ser uma tradução futura para o projeto, é o chamado Christian Faith and the Freedom of Science. Eu acho que para nosso contexto, isso foi escrito em, acho que 57, mas é atualíssimo. É atualíssimo, isso precisa ser traduzido para as pessoas verem. Como o professor Roy Cass, um holandês, que eu tive o grande prazer de conhecer, e escreveu, né, sobre o biblicismo, sobre o totalitarianismo, mas é coisa fascinante. Ele dizia, nem tudo que é científico é necessariamente verdadeiro, e nem tudo que é verdadeiro é necessariamente científico. Essas bases que a gente precisa para evitar essa discussão se a Terra tem 5.000 anos, ou que eu acho que a gente tem que entender, né? E sair desse biblicismo e dar liberdade aos cientistas. Outra coisa que ele lutou muito é esse espírito compulsivo pela inovação e mudança. Eu vivo isso dentro da universidade. Tem que ser inovação. E eu sempre digo, agora mesmo nós estamos com um projeto de 3 milhões lá de reais para coisinhas pequenas. Mas tem que ter inovação. Eu digo inovação. Inovação para quê? Tem que ter uma inovação que tenha um propósito. Inovação por inovação não faz, mas existe, né? Por outro lado, o utilitarianismo e o futilitarianismo, que Lewis também combateu muito, leva à destruição. Lewis diz, a ciência é um bom servo, mas um mau mestre. Tem bons métodos para investigar e manipular a realidade física, mas nenhum método para decidir o que fazer com o conhecimento e poder adquirido. E isso tem levado ao caos moral e intelectual e a transformação da universidade numa cafeteria multicultural. E o desrespeito ao conceito da fé iluminando a razão. Eu vivo isso no dia a dia, lá na Universidade Federal. E eu uso a própria metodologia, a metáfora do Lewis, que nós somos... que vem lá do mero cristianismo, nós somos sabotadores da cultura prevalente. E precisamos agir. Agora, com muito cuidado, porque a gente tem que ter... Eu sempre defendi essa posição, de que a gente não pode usar a nossa posição de forma evangelística. Né? Eu me lembro, quando eu cheguei em Eindhoven, a ABU me convidou para dar aliás, eu ganhei um telefonema. Determinado dia, alguém disse, professor, não sei se disse professor, ou o que ele disse, gostaríamos de convidar o senhor para pregar na igreja, no aniversário da ABU, lá no sul da Holanda. Eu disse, pregar? Eu disse, não prego, não. Aí ela disse, não, mas... ela disse, o senhor não é pastor, não? Eu disse, não, eu não sou pastor, eu sou professor de engenharia elétrica. Eu posso pregar sobre eletromagnetismo, né?
Falar nisso, o Faraday tem uma frase extraordinária. O Faraday diz: a beleza da eletricidade é que ela está sob a lei. Né? Está sob a lei. E também, até esqueci, tem uma carta eu acho que eu já mencionei, nem sei, o Faraday, o Maxwell pedindo emprego a Faraday. É muito interessante. Mas o que eu estava dizendo? Convidado para pregar. E eu disse: eu não prego. Tá bom, desligou o telefone. Tá certo. Aí, dia seguinte, a mesma pessoa liga. Disse: olha, é o senhor mesmo. Aí eu disse: como assim? Eu disse: não, eles disseram que o senhor faz, é uma palestra, né? O senhor fala na hora do pastor, mas é uma palestra. Tudo bem. E qual é o título? O título era Como Evangelizar, como estudante da ABU pode evangelizar melhor na universidade. Aí eu fiquei com isso, eu disse: bom, vou ter que preparar alguma coisa. Mas quando eu fui falar, eu disse: olha, o que eu vou dizer vai decepcionar vocês. Porque eu não acho que o objetivo de vocês aqui na universidade é evangelizar. Aí houve aquele silêncio. O objetivo principal de vocês aqui é serem os melhores estudantes que vocês podem ser. E aí, esse vai ser o maior trunfo daqueles com quem vocês puderem compartilhar o Evangelho. E aí tem uma relação de outras coisas. Mas foi interessante, porque alguns estudantes entenderam, e a gente dá graças a Deus por isso. Esse vocês têm, eu tenho que contar esse, porque a minha esposa tem o costume de, no dia dos namorados, eu também faço para ela, mas ela traz flores para mim. Ela vai lá na universidade, onde for, no trabalho. Aí quando foi uns 4 anos atrás, eu estava lá em Eindhoven, e ela trouxe um buquê de flores, eu coloquei na minha sala. Ela saiu. Aí a secretária do departamento passou e viu as flores e disse: oxe, o que é isso? Eu disse: dia dos namorados, né? A minha esposa trouxe. Ela disse: sua esposa? Ah, você é casado de novo? Eu disse: não, 37, 35 anos. Ela disse: o quê? Como é que pode? Você não é casado com a mesma mulher por tanto tempo e ela ainda traz flores para você? Ela disse: não existe isso. Eu disse: existe. Existe, é a realidade. Né? Aí ela disse: mas me diga uma coisa. Você nunca saiu com outra mulher, nunca teve a vontade de... Eu digo: pode ter até dado a vontade, mas nunca saí. Porque eu fiz um comprometimento, né? E com ela e perante Deus, e bom, acabou-se a história. Uma semana depois, a Adriana chega na minha sala. Eu disse: Adriana, vamos lá para conhecer a nova secretária. Aí a gente foi falar com ela. Eu disse: olha, aqui, fulano aqui é a minha esposa. Ah, tá, a senhora é quem trouxe as flores, que coisa bonita e tal. Qual o segredo? Aí a Adriana disse: somos 3. Aí a senhora baixou a cabeça assim. O que eu fui perguntar? Aí a Adriana disse: Paulo, eu e Deus. Como que é aquela... Mas é interessante, irmãos, como a gente tem a oportunidade muitas vezes de fazer essas coisas, levar sem ter aquela maneira mais agressiva. Objetividade é um julgamento de valor, requer imparcialidade, desinteresse, verdade, distinção entre meios e fins. Lúcio ele fala sobre a necessidade do desinteresse. É incrível, como é que eu posso ter desinteresse? Mas é o desinteresse pessoal naquilo que você está fazendo. Né? Você não pode. A perda da fé na racionalidade tem levado à incapacidade de distinguir entre meios e fins, pessoas e coisas, valores e fatos, mente e matéria, sujeito e objeto,
verdade e falsidade, consistência e contradição. Por isso que a gente precisa combater. Aqui é um exemplozinho apenas bem simples do que às vezes eu começo as minhas aulas, primeira aula, já faço isso há algum tempo. Eu pergunto o que tem errado com essa foto. E os alunos olham e vê aqui um chipzinho, vê ali um transistor, mas não conseguem entender o que está errado. Isso estava no Time Magazine, 2003. Eu estava com um grupo de estudantes lá do Calvin College, na Holanda, quando li isso no Time Magazine. Mas se você prestar atenção, tem uma palavra lá. Alguém sabe o que é ricin? Isso é um gás, né? Esse aqui foi encontrado num apartamento de estudantes muçulmanos, terroristas, né, que queriam desenvolver um sistema para fazer um terrorismo em massa em Londres, quando foram encontrados. E eles eram estudantes mestrados em engenharia elétrica. E eu me lembro que uma vez eu estava dando uma aula para estudantes de engenharia elétrica lá na Holanda, quando eu disse isso, a nossa mais nova quer falar com a gente. Quando eu disse que eles eram estudantes de engenharia elétrica, mestrado em engenharia elétrica, tinham 68 estudantes mestrandos de engenharia elétrica. Tem uma holandesa sentada assim na frente. Eu disse, podia ser você. Educação sem valores, tão útil como pode ser, Lewis diz, faz o homem um diabo mais inteligente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso. Eu agora vou dar um tempo. Eu tenho uma série de outras coisas que eu queria falar sobre esse relacionamento do estudante universitário, mas isso vai ficar para outra oportunidade. E qual é a questão adequada para o estudante universitário a nível de graduação, de pós-graduação. Não é o que o que me fará o melhor, mas o que eu quero realmente aprender. E como professores a gente diz, pois nada que eu tenho a oferecer vai fazer dele, ou vai persuadir ele para esquecer, a menos que ele seja persuadido a esquecer tudo sobre improvement, auto-melhoramento, por 3 ou 4 anos, e se absorver em conhecer alguma coisa, a realidade com ela mesma. Esse é o segredo. Quando alunos chegam para mim e dizem, professor, eu quero trabalhar com um tópico mais... Eu digo, não, meu filho, não é assim. Quando eles me perguntam, eu dei uma palestra, e já várias vezes os alunos chegam e dizem, professor, como é que o senhor conseguiu passar tanto tempo em países diferentes, na indústria, na universidade, volta para a indústria, vai e tal. Aí ele disse, eu queria programar minha carreira para ter alguma coisa assim. O senhor podia me ajudar? Eu disse, não. Ele disse, por quê? Ele disse, porque eu não sei como eu programei. Tenho a menor ideia. Eu nunca quis sair de Recife. O meu sonho é simplesmente ficar ali em Recife no fim de semana, né? Domingo de manhã a gente ia à igreja, com o desapruvo da minha esposa, ver o Santa Cruz jogar no domingo à tarde, né? Agora é no sábado, agora está até melhor, sábado e sexta-feira. Eu nunca quis sair de Recife, mas Deus fez essa... Ele tem um senso de humor muito grande, nos levou por 30 anos. Mas tudo aconteceu, eu faço o trabalho que é dado, a gente faz o melhor que pode, e daí as outras oportunidades vão surgindo, né? Então, a cronologia eu já falei, e a xariantocracia é outra coisa muito... E eu queria terminar aqui com isso aqui mais no geral, tanto para um aluno como professor. Essa que é difícil.
Eu mencionei isso lá na Unifei recentemente. E alguém disse, mas isso é certo? Será que é esse? Não, tem duas coisas. Deixa eu ver se é esse aqui. É isso aqui. E para ambos, estudantes e professores. Porque os professores também estão naquela luta de publicar. E quando o sucesso é atingido, nós deveríamos ser capazes de enjoy, né? Se alegrar com os complementos, com os elogios, com a forma, com a mesma inocência, como se os elogios fossem para alguém, para outra pessoa. Eu me alegrar com os elogios de algo que eu consegui, como se ele fosse para outra pessoa. E ainda vem o pior ainda. Quando o sucesso é de outra, que eu me alegre como se ele fosse meu mesmo. Esse é o padrão que nós cristãos somos chamados a trabalhar. Isso aqui é apenas uma foto de lá dos estudantes lá em Eindhoven, dos meus estudantes de doutoramento, e a gente sempre discutia a parte em inglês, parte em holandês, e eu sempre gostava de comentar sobre essas três linhas: a atitude, a qualidade e a direção. Quando fazendo pesquisa, quando estudando, precisamos ter. Não vou entrar nos detalhes aí, algumas coisas vocês vão poder. Bom, eu queria dar uma paradinha agora, porque eu acredito que talvez tenha alguma questão que eu possa ilustrar um pouco mais do que talvez falando sobre. Perguntas para o Paulo? Por favor, levantem a mão. Perguntas para o Lewis? Aqui de novo. Você falou sobre o objetivo do aluno no meio universitário, no meio acadêmico, não é pregar e sim saber mais. Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais essa ideia. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que o objetivo seu na universidade é aprender o máximo, é se dedicar ao máximo àquilo ali. E aí, no processo que você está fazendo isso, se você tem a oportunidade de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, baseado lá no que a gente falou em Pedro no começo, né? que eles na realidade, eles vão vir para você. Você não precisa ir para eles. Eles vão dizer, o que tem? Qual a razão que você age isso? Por que você não vai com a gente para esses bailes, para essas coisas? Por que você vai para a igreja no domingo? Você vai para a ABU? Nós temos uma reunião lá na nossa casa, a cada 2 semanas. A gente tem um grupo de estudantes que ficamos lá em casa, jantando juntos. Você vai para esses grupos? Tá? E aí eles vão perguntar. Mas se você é um estudante bom, é um estudante sério, eles vão ser atraídos mais ainda. Agora, se você for um relapso, reprovado constantemente, né? Não tem uma posição séria, não tem uma conversa pura, né? Aí depois você dá um folhetozinho para ele, olha, vai lá na igreja. Não tem sentido, não tem função nenhuma, não tem credibilidade nenhuma. Eu acho que, por isso que eu digo, mas na hora que você é isso, aí você se qualifica para ser um servo do Senhor, nesse sentido de compartilhar a verdade. Mais perguntas? Acho que o pessoal está com a Jonathan. Meu nome é Washington, sou professor da Unifei também. Ah, beleza. Tabira. Tabira, sim. Em continuação da
da pergunta dele. Eu queria saber um pouquinho mais da sua opção, não como aluno, mas como professor, como a nossa missão como professor cristão na universidade, especialmente na Universidade Federal. A nossa missão como professor, vamos lá. Tudo isso aqui não é o que disse a C.S. Lewis que disse. Você está perguntando a ele. A função é inspirar, cultivar a faculdade imaginativa dos estudantes e guiá-los para ver o big picture. Né? Mais do que simplesmente providenciar um material digerido. Né? A gente tem que ensinar, delight e move os estudantes a fazerem alguma coisa. Eu estou muito alegre com... Eu ensinei uma classe de... Minha principal responsabilidade é com a pós-graduação, mas me pediram para ensinar uma classe de introdução à engenharia elétrica. Fiz a bobagem de dizer, eu gostaria de ensinar uma classe de introdução à engenharia elétrica. 102 estudantes na classe. Quase que eu desisto na mesma hora. Mas foi interessante, dividimos a classe em grupos de 10 pessoas, e eu disse, olha, vocês vão ter que trabalhar juntos, vamos trabalhar, vamos fazer projetos. Vários projetos surgiram. Um deles, que está sendo concluído, vai ser concluído nos próximos meses, é um sistema de fotovoltaica projetado pelos estudantes, com 3 kW, para ser colocado num posto de saúde num bairro carente. Estudantes de introdução à engenharia elétrica, que se empolgaram. Né? Eu podia ter feito a vida deles completamente boring. Né? Mas liderar, levar eles aos materiais crus, para mostrar os princípios e as técnicas, e deixar eles experimentarem e provarem por eles mesmos. E não falar somente porque certos livros e autores são bons. Né? Levar o estudante a se tornar o quê? Um pensador independente. Um pensador independente. Essa é uma função para a gente. De aplicar a sensibilidade, a oposição racional, isso aqui às vezes é complicado, via um método socrático e criticismo dialéticos, para ajudar a desenvolver os músculos intelectuais, rather than using a patronizing style. Usar tough love. Né? O estudante não fez a coisa certa, cacetada dele. Né? Não venha, já sabe. Né? Agora, fez o certo, dá um apoio. Né? Ajudar o estudante a ser contra essa cultura de flattery, como é que seria? De bajulação. Né? De tal forma que hoje as pessoas não podem nem mais receber nenhuma crítica. Né? Então, se você criticar como professor, eles se sentem. Não, tem que ser. Encorajar os estudantes a ir além dos trabalhos simplistas. Né? Enfatizar que a função da educação é, acima de tudo, adquirir... Esse aqui é a minha adição. Engineering Wisdom. Não é engineering só. Né? É como aquele quadro que eu falei antes. Eu não quero... Quando o estudante chega, eu pergunto, quando ele chega na minha classe, vocês querem só aprender engenharia elétrica? A maioria deles ficam calados, mas aqui e acolá, um levanta a mão. Só quer aprender engenharia elétrica. Eu digo, então, eu não tenho o menor interesse de lhe ensinar engenharia elétrica somente. Por quê? Porque a gente tem que ensinar wisdom, né? Como estudar, e alguma coisa disso a gente vai falar hoje à tarde. Essa aqui não é muito boa de ouvir. Trabalhar para a nossa própria abdicação. Professores devem
ter o objetivo de se fazer supérfluo. Olha que coisa. Já pensou nisso? O meu objetivo aqui é ser supérfluo, me tornar supérfluo. Não é ser, é me tornar. Quando o estudante chega e diz... quando você pode dizer, eles não precisam de mim, deveria ser a nossa reward. Se nós somos bons em alguma coisa, deveríamos trabalhar para o momento no que o estudante se torna capaz de ser crítico e ainda mesmo rival. Já pensou? Eu tive um prazer enorme lá no Calvin College, ensinando eletromagnetismo, de um dia um aluno muito bom chegar para mim e disse, professor, a solução do problema que o senhor deu está errada. Eu disse, está errada, mas eu usei o manual de solução do autor. E fez sentido para mim. Eu disse, não, mas está errada. Aí eu, puxa vida, eu olhei, fui para casa, olhei, disse, não está errado, está certo. Aí eu escrevi para o professor lá da Georgia Tech. Eu mostrei o problema e disse, rapaz, eu sou o professor falando de tal, tem um estudante que está dizendo que essa solução não é correta, usando aquele princípio. Aí ele disse, olha, Paulo, eu vou dar uma olhada, mas já faz anos que é um livro de eletromagnetismo que já estava há muito tempo no mercado. E aí ele disse o seguinte, faz o seguinte, pede ao aluno para se comunicar direto comigo. Eu disse, tá bom. Aí eu disse Ken Morgan, olha aqui, ele me deu permissão para você falar diretamente, explicar as razões. Ele fez. Uma semana e meia depois, Ken Morgan chega na classe com a cara desse tamanho, de alegre, né? Rindo. Aí ele disse, professor, eu estou certo. O professor de eletromagnetismo que escreveu o livro-texto que está no mercado há mais de 25 anos estava errado. Eu acho que é essa a nossa... Né? Satisfez mais ou menos.